Olá, bem-vindos ao Manhã Viva. Uma alegria acolher a todos que nos acompanham pela TV Canção Nova Portugal neste dia lindo, 24 de dezembro. Nós estamos às vésperas do Natal, essa festa tão bonita, cheia de vida, de esperança que nós celebramos na nossa igreja e no mundo inteiro, não é? Todo mundo celebra o 25 de dezembro, o nascimento de Jesus, nosso Senhor. Então é nessa alegria que nós iniciamos o Manhã Viva, na certeza de que quem está em casa também já se prepara para celebrar logo mais, não é? Com a família. Que bom celebrarmos, graças a Deus, mais um Natal. Então eu gostaria de iniciar este programa colocando aqui o menino Jesus, não é? Na nossa manjedoura, aqui no presépio do nosso cenário. Tenho aqui essa imagem linda de Jesus pequenino. O Deus que se faz homem vem até nós. Hoje o programa tem um tema muito especial. Nós vamos falar de São Nicolau, o santo da generosidade. Porque nós sabemos que também são muitos apelos de consumo no Natal, né? Principalmente remetendo à figura do Pai Natal. Mas hoje o Monsenhor Agostinho Jardim Moreira, que é o pároco de São Nicolau e Vitória, no Porto, ele está aqui conosco para nos trazer quem é São Nicolau, né? Por que a figura do Pai Natal é associada a São Nicolau? Já quero acolher o Monsenhor. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Sua bênção. Deus abençoe. Uma alegria receber o senhor para essa conversa. Vamos colocar aqui então o nosso menino Jesus no presépio, na manjedoura, compondo aqui, né, meu senhor, o nosso presépio. Olha que bonito. E assim nós já nos inspiramos para rezar. Queria que o senhor conduzisse a oração para nós. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos que o coração dos homens se abra para vos acolher no mundo de hoje como presença pacífica, amorosa, reconciliadora e de felicidade para todos numa comunhão universal. Nós te bendizemos e te damos graças por toda a tua misericórdia e por toda a tua ternura. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, que assim seja. E assim nos dirigimos então, por favor, para a nossa sala de estar. O Monsenhor Agostinho pode ir sentando. Eu vou me sentando aqui para nós conversarmos então, conhecer mais da vida deste grande santo, não é, Monsenhor? São Nicolau, olha que bonito o tema, o santo da generosidade. Aqui há um dado que a nossa produção colocou, que a figura do Pai Natal foi inspirada em São Nicolau para uma campanha de bebida nos anos 30 do século 20. Olha, eu não sabia disso. Então o senhor vai trazer para nós, não é? Quem é este santo tão querido? Por que ele é chamado o santo da generosidade, que fazia o bem sem mostrar-se, não é? Mas antes eu queria que o senhor falasse um pouco de si também. O senhor é pároco lá da sua paróquia. Aqui diz que há 50 anos. 55. 55, é isso mesmo. Uma vida doada, Monsenhor Agostinho. É bom ter o sentido geográfico dessas paróquias. Sim. Elas situam-se no Porto, na zona histórica do Porto, zona antiga, e uma zona que há 55 anos tinha toda a dimensão da pobreza, porque a classe média burguesa tinha saído pela falta de qualidade da habitação e também pela transferência do mercado fluvial, que era o mercado fluvial do Porto, para o Porto de Leixões. Então, os armazéns ficaram vagos, as casas dos proprietários ficaram vagas e a crise no interior foi muito grande e muita gente desceu de barco pelo rio abaixo e veio ali desaguar. E então as pessoas viviam em grandes número de famílias
só em cada salão. Tinha lá só, por exemplo, várias casas que tinham 300 pessoas. Nossa. Viviam com quartos separados por sarapilheiras, Sim. tinham um só quarto de banho, uma sanita para todos, não tinham de cozinhar, era muito difícil. E foi assim que eu fui para ali, mas talvez importe, se quiser falar da minha vida, eu sou de Penafiel, de uma freguesia chamada Cabeça Santa, e filho de lavradores proprietários, e foi aí num contexto agrícola, quando a minha mãe estava a tecer o linho, que eu manifestei a vontade de querer ser padre. Tinha para aí 6 anos, possivelmente. Menino ainda. Muito pequenino. E disse que queria ser como o seu padre da missa. Sim. E foi uma comunicação e uma decisão que nunca mais se pôs em causa até hoje, não é? Foi muito interessante. E depois, na minha família, fazia parte daquelas festas familiares, participavam vários padres da família e um deles que era como se fosse, que era o padre Américo do Gaiato, do Gaiato de Pasto de Sousa, que é muito perto da minha casa, e portanto eu acompanhei desde criança muito a ligação ao Gaiato de Pasto de Sousa também, não é? Depois, em minha casa, albergamos um padre dominicano, o Frei Gil, que veio também na altura a ter uma obra da criança da rua, e que me agradou muito acompanhar e que vivi sempre muito a minha vida de férias a acompanhar quer o Gaiato de Pasto de Sousa, quer os Meninos da Rua do Frei Gil. Sim. E, portanto, toda a minha infância foi muito já voltada para uma atividade de apoiar a fraternidade e o desenvolvimento e a dignidade das pessoas, nas crianças mais desprotegidas. Sim. Muito por aí. Depois fui para o seminário, naturalmente. Com quantos anos você foi para o seminário? Sei lá, 9 anos, talvez. Nossa, muito. Talvez 9, não é? Sim. Depois... Os estudos foram feitos, então, todos no seminário, não é? Com 9 anos, né? Aos 25. Depois fiz o seminário, na parte de teologia, em simultâneo com o Concílio Vaticano II. Isto para mim é muito importante para vir a definir muito a minha personalidade e a minha visão de igreja. Sim. Porque era uma esperança enorme de querer uma igreja renovada, purificada, mais autêntica. E então nós vivíamos o espírito do Vaticano II com uma alegria de uma novidade cada dia que saía das notícias do encontro dos bispos em Roma. Quando saí, o bispo ainda tentou que eu me preparasse em Paris para ser assistente nacional da Ação Católica, dada a minha ligação à ação social. Simplesmente em Paris as coisas estavam muito complicadas, porque veio a seguir depois o outubro de 68, Sim. e aí já estava muito complicado, e eu preferi não continuar em Paris, porque estava a trabalhar com os padres operários, e aquilo foi muito, muito confuso, e eu vim-me embora. E acho que não fiz mal. Então, o bispo nomeia-me para a zona têxtil do norte de Santo Tirso e Val do Ave. Tinha havido uma crise enorme na têxtil e havia muitas pessoas sem emprego e sem forma de subsistência. E eu tentei ajudar muitas famílias a irem, a fugirem para a Alemanha, de uma forma clandestina. Sim. A PIDE, que era a Polícia Secreta Nacional, começou-me a perseguir e começou a dizer que eu era comunista e começou a vida a complicar-se. Porque cuidar da defesa da dignidade humana era quase crime em Portugal, nessa época. Olha. Então, estive 3 anos em Santo Tirso, eu visitava semanalmente as empresas têxteis, eu ia visitar cada uma delas, conhecia os funcionários e os donos das empresas. O que ajudava muito depois na pastoral e na pregação, porque era uma pregação muito mais direcionada aos problemas e à dignidade dos operários que aquelas empresas albergavam. Sim.
ao fim de 3 anos, eu tenho a hipótese de ser nomeado para uma paróquia. Nesse entretanto, eu visitava com frequência o bispo de Porto, que estava exilado. Na altura estava em França, em Lourdes. Eu visitava em Lourdes o bispo que era meu conterrâneo, Penafiel. Depois visitava em Espanha, em Alba de Tormes. E quando ele chegou a Portugal, eu escrevi-lhe uma carta, dizendo: Senhor Bispo, é naturalmente que me vai nomear para algum sítio, porque eu tinha 25 anos, e o normal era ir para uma aldeia, fazer primeiros tempos de vida paroquial. E ele chama-me e nomeia-me para a cidade. Eu sou nomeado pároco da cidade do Porto aos 28 anos, Olha. que era uma coisa anormal, não acontecia. Que eram já padres que vinham com muito mais experiência e vinham para a cidade quase como um prémio para ir para a cidade. E eu vou para uma paróquia que ninguém quer, que é a zona de São Nicolau, uma zona degradada, zona onde para eu ir à praça principal, nessa altura, só podia ir escoltado por outros cristãos, porque tal era a agressividade do antigo clericalismo primário. Sim. Em que me diziam: é para aqui, para vir à nossa custa, e diziam muitos insultos. E eu nem sou de cá, porque é que começou a insultar, não é? Tempos difíceis, né? Foi muito difícil. E então, há uma coisa interessante nessa altura, Sim. porque acusavam que o padre ia explorar, de uma forma, a partir do religioso, explorar economicamente as populações. Então eu decidi não levar dinheiro a ninguém dos meus trabalhos, nem de sacramentos, nem de missas, nem de nada. Nossa. A PIDE virou o argumento e disse: não, ele anda lavadinho, anda bem vestidinho, portanto ele recebe dinheiro do Moscovo. E dizia que eu estava a receber 10.000 escudos mensais do Moscovo. Eu, na altura, não percebia esta linguagem, agora percebo muito bem o que é que estavam a dizer. De facto, era esta novidade da liberdade, de não estar dependente do económico e de estar ao serviço das populações, que a população não acreditava que fosse possível estar alguém gratuitamente ao serviço delas. Para doar a vida, não é? Pelo povo. As pessoas não acreditavam nisso, entende? E houve um tempo longo e difícil. Sim. Até porque estavam muito enraizadas num cristianismo de devoções, lá iremos depois de falar nisso, e de muita bruxaria. Sim. Eu encontrava na igreja, atrás das imagens, muitas roupas interiores femininas, ali por causa de bruxarias, etc. Sim. Era muito complicado. Outros vinham roubar água benta para casa. Era que Jesus Cristo não contava. Sim. Entende? Então, tentar evangelizar foi muito difícil, porque aparecia como alguém que vem apresentar alguma coisa de novo. E a religião que tinham era mesmo uma religião. Entendi. E não era fé. Muitas vezes não era fé. Era religiosidade, sem vida, sem experiência com Deus. E né, a prática depois dos rituais. Sim. A prática dos rituais e dos sacramentos por sacramentos. Por exemplo, muitos entendiam que o batismo era um direito civil. Batizar era um direito civil. Não tinha nada a ver com a fé. Entendi. Quer dizer, eu sou português, tenho direito a ser batizado. Portanto, ser português e ser batizado era a mesma coisa. Não havia aqui o sinal, a consciência de que era a adesão a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Filho de Deus, não é? Tornar-se um filho de Deus. Isso é mais complicado ainda, lá chegar. Porque então achavam que o Filho de Deus não era para eles. Porque o Filho de Deus isso é só para os ricos, se calhar, não é para os pobres. Sim. O senhor teve aí um desafio, não é? De viver muito interessante. Essa época. Foi muito interessante. Muito interessante. Foi a sua história. tentar começar uma igreja de novo, mas que teve... E depois tinha também muita dificuldade da parte dos próprios colegas mais velhos. Sim. Que também não entenderam isto. E não foi fácil. E ainda hoje não é fácil, não é?
Portanto, mas foi por aqui Que bonita essa que eu história. me dirigi. Tive depois coisas muito interessantes na vida. Por exemplo, o meu bispo pediu-me, eu fui ao Brasil, estar com o bispo do Recife, o Dom Helder Câmara. Ah, sim, querido, Estive lá saudoso Dom Helder. Eu estive lá com ele, para eu ouvi-lo, nunca mais esqueço o que ele me disse sobre os negros e como eram tratados e a indignidade humana, como que era tratado. Estive aqui na Europa em várias experiências bonitas, Sim. na Suíça, na École de la Foi, estive em Paris, também nos Filhos da Caridade e Sim. nos Padres Operários. Depois conheci o fundador da comunidade TZ, que já faleceu, o irmão Roger, conheci-o ainda jovem, também nos princípios, e tenho tido uma boa relação também com o presidente da comunidade TZ, até há pouco tempo ainda. E estas relações deram-me bastante força para seguir um caminho de renovação da Igreja. Sim. E lá se vão 50 anos de história, 55 que você está contando, né? Da sua amizade também com o santo padroeiro da sua paróquia, né? Isso é muito amigo de São Nicolau, não é? Foi preciso aí dar um passo substancial, porque quando cheguei a devoção era muito supersticiosa. E o São Nicolau era a fonte da superstição. Sim. Então eu tive de ter um cuidado brutal para que mostrasse que São Nicolau era um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E que as suas obras e os seus milagres eram a expressão da sua união a Cristo e a Deus. E que não era outra coisa. Sim. Então houve aí também outro tempo de certa tensão, de perceber que São Nicolau era um homem de fé, de uma fé profunda, e que, portanto, convinha imitar São Nicolau na sua pureza, na sua autenticidade. Nas suas virtudes, não é? Na sua vivência cristã. Isso. E quando e onde que nasceu São Nicolau, Monsenhor? São Nicolau nasceu na Turquia, atual Turquia, portanto, numa terra chamada Pátara. Sim. E depois foi bispo em Mira, na atual Turquia. Em que século? Ele é do século? Ele nasce em 275. Dos inícios, não é? Nasce nessa época e depois morre em 345. Sim. Vive cerca de 70 anos. Sim. Na história conta-se que ele ficou órfão muito cedo, não é? Sim, sim. Mas também tinha uma família abastada, é isso mesmo? Sim, ele nasceu de uma família bastante abastada, era filho único e já tinha nascido quase na velhice dos seus pais. E, portanto, foi aceito quase como um dom de Deus à família. Uma bênção, um único filho, já numa idade avançada, quando já não, como Santa Isabel e Zacarias, não é? Correto. Que portanto, bonito. quando não esperavam já ter filhos, nasce aquele filho. Um filho especial. Um filho especial que, segundo muitas tradições, teve muitas manifestações raras, desde o seu batismo. Uma coisa estranha, que ele que se terá posto de pé no dia do batismo para agradecer o dom do Espírito Santo. Então, são lendas ou tradições que não sei até que ponto. De qualquer forma, ele depois vai crescer, vai estudar, e tem um tio que é bispo da cidade, de Mira, não é? Depois da morte dos pais, é isso? Ele vai morar com esse tio? Sim, depois ele é batizado pelo tio que é bispo. Sim. E vai ter o acompanhamento do tio bispo, não é? E ele vai para padre, segue o caminho do convento, vai para padre e vai depois ser um auxiliar do tio. E depois tem uma coisa muito interessante. Sim. É que ele vai substituir o tio que faz uma viagem à Terra Santa e quando volta, depois é preciso um bispo para Mira e ele vai ser, dos poucos bispos na história da Igreja, vai ser bispo por eleição, em que há historiadores da época que falam só de dois bispos que
foram por Sim. eleição. E ele está a ser um dos bispos, foi bispo por eleição, por vontade do povo, aclamado bispo Pelo por povo. vontade do Que povo. bonito. Dada a sua vivência de fé, a sua religiosidade e a sua prática da caridade, não é? Sim. E por que ele é relacionado, ele carrega esse nome de Santo da Generosidade, Monsenhor? Ele, porque tinha aí algumas coisas que facilitavam a vida. Ele tinha bens pessoais. Como filho único, ele herdou, então, Todos os bens da dos família. seus pais. Sim. E nessa altura, ele aí é verdadeiramente bispo. Era bispo. Ele conhece a vida das pessoas, das famílias pobres, e há aí uma condicionante nessa altura que durou até ao século XX, por exemplo, na Grécia, que era o problema do dote das meninas para casar. Eu ainda conheci meninas gregas, que para casar precisavam ter o seu dote. E elas tinham dúvida se os noivos queriam casar com elas ou queriam o dote. O dote. Ora bem, no tempo de São Nicolau havia uma família que tinha 3 filhas. Sim. E que não podiam casar porque eram pobres e não tinham dote. Então o seu futuro estava hipotecado porque podiam ter de ficar sem casar e ter de ficar à mercê, uma vez que nessa altura não havia assistência social e nem havia trabalho para mulheres, elas ficariam à mercê, se calhar, de uma vida fácil, uma vida pecaminosa, não é? Então ele pega, São Nicolau, e deita do seu dinheiro, a tradição diz que eram moedas de ouro, numa saquinha e vai à noite lançá-las dentro de casa pela janela. Sem que ninguém veja. Sem que ninguém viu, não é? Que bonito. E isso acontece várias vezes, que em casa à primeira, em casa à segunda, em casa à terceira, até que à terceira vez o pai reconhece quem é essa presença anónima. Meu Deus. E vai difundir que é o bispo que dá o dinheiro para elas poderem casar. E então aí ele começa a ter fama e reconhecimento de ser um bispo próximo das pessoas, próximo das pessoas debilitadas e na defesa e promoção da dignidade das pessoas. Eu acho isso muito importante, em que um bispo conhece os seus cristãos. Um bispo aproxima-se das casas das pessoas com necessidade. O bispo vai colaborar na solução do problema. O bispo promove a dignidade das famílias e da pessoa e promove a dignidade da mulher. Sim. Portanto, eu acho que continua a ser um exemplo atual para a Igreja e para os nossos bispos, que às vezes estão muito fechados nos seus palácios, que deviam estar mais próximos, conhecer, e às vezes, se não têm moedas de ouro, podem ter o carinho, a amizade e até o apoio de soluções às pessoas, apontar caminhos às pessoas. Portanto, penso que esta atitude do São Nicolau hoje torna-se uma presença muito atual e um desafio para todos os bispos portugueses também, para esta presença. O Papa chama-lhe a necessidade de ter o cheiro da ovelha. O cheiro da ovelha, o estar próximo, o ter assumido os problemas e a situação das pessoas. Enquanto o senhor falava, Monsenhor Agostinho, só me vinha o Papa Francisco, que é o bispo de Roma, não é? Exato. Só me vinha essa imagem dele, né? Como ele faz também isso, a gente percebe a luta do Santo Padre, não é, Monsenhor? Para estar próximo das ovelhas, para apontar os caminhos, não é? Desde dar residência ao sem-abrigo, desde cuidar Olha que lindo. dos quartos de banho para ter de tomar banho, desde ir cear a ceia de Natal com eles, quando vai, ou visitá-los na cadeia, ou lavar os pés aos presos. Aqui, e eu acho muito bonito com este exemplo que a Igreja tem, mas, infelizmente, às vezes é muito citado e pouco imitado. Pois, precisamos. E nós precisamos de uma imitação prática, de uma forma de agir, que é proposta também por este caminho do caminho sinodal, que é despir-nos do clericalismo
Isso. E dos privilégios para estarmos ao serviço da pessoa humana. Da pessoa. E São Nicolau, naquela altura, inspirou tanto, não é? E hoje temos aí também o Papa Francisco. Mas o São Nicolau faz todo sentido, né, Monsenhor? Essa questão do Pai Natal, nós vamos falar melhor disso no segundo bloco, né? Já quase chegamos ao fim do primeiro bloco, mas essa tradição também, né, do Pai Natal à noite, sem que ninguém veja, deixar o presente, a gente vai percebendo aí os traços de identificação, né? É que nós temos de perceber que se passaram cerca de 1700 anos. Muito tempo. E, portanto, é uma tradição viva, mas também já muito acrescida, de muita lenda e de muita imaginação e de muito mistério que vai ir e que ocupa a imaginação das crianças e que ajuda as crianças também a abrirem-se para Deus através do menino. Sim. É muito interessante. Olha, mas nós vamos deixar essa conversa para o segundo bloco, já chegamos ao final do primeiro. Você ouviu que tem muita conversa, o tempo é pouco. O tempo passa rápido. Não é? A história tão bonita que o senhor trouxe, agradeço a partilha da sua vida, não é só história de salvação, o sagrado que o senhor partilha aqui conosco, com os telespectadores. E no segundo bloco a gente aprofunda mais, então, a pessoa, né, esse santo tão querido, São Nicolau, para que também todas as famílias que estão acompanhando Manhã Viva possam também aprender, se inspirar e educar os filhos, né, ensinar os filhos, né, a verdadeira história do Pai Natal. Sim, a história de São Nicolau. A verdadeira história. Então, nós voltamos daqui um pouquinho com o segundo bloco, o Monsenhor Agostinho, que veio do Porto, está conosco, contando-nos aqui uma parte, né, da sua vida tão rica, sua vida sacerdotal, e também trazendo para nós, nesse dia 24, né, quem é São Nicolau, esse santo tão querido no Natal. Estamos de volta ao Manhã Viva de hoje com o tema São Nicolau, o santo da generosidade. Nós estamos nas vésperas do Natal, nesse dia 24, tão bonito, tão festivo, onde as famílias já se preparam para viver a vigília do Natal, a missa do galo, que bonito, né? Viver também ali com a família a ceia, esse momento de partilha, de celebração, mas sobretudo celebrar Jesus em meio a nós, Jesus que vem até nós. Então, hoje nós estamos aqui falando de um santo muito querido que inspira também o Natal, não é? Não é o Pai Natal, é São Nicolau que nós estamos falando aqui, trazendo o Monsenhor Jardim, que ele é mais conhecido, né? O Monsenhor Agostinho Jardim, mais conhecido lá na sua paróquia, no Porto, como Monsenhor Jardim. Ele está contando para nós sobre um pouco da sua vida, da sua história, de 55 anos como pároco de uma igreja, não é? Lá, uma paróquia no Porto, e também contando de São Nicolau, porque a sua paróquia tem o nome deste santo. Olha que bonito. Então, é uma alegria estarmos aqui com o senhor, né, o senhor, para a gente ouvir essas histórias. E eu queria que o senhor falasse de onde vem essa ligação, né, de São Nicolau ao Pai Natal, essa associação que fizeram. Bom, temos de voltar ao princípio da vida de São Nicolau. Sim. São Nicolau realizou muitos milagres excepcionais e alguns deles têm que realizar-se na ressurreição de crianças que tinham sido esquartejadas e postas numa tina, e as mães foram muito pesarosas pedir ao São Nicolau que rezasse por eles, e ele ressuscitou-os, não é? Meu Deus. Portanto, há aqui uma ligação direta entre o exercício da bondade milagrosa de São Nicolau ao ressuscitar aquelas 13 crianças. Porque as imagens que nós temos lá, e que é por aí, São Nicolau tem uma tina aos pés da estátua, com 13 crianças de pé que saem vivas depois de esquartejadas. E por isso essa é a parte iconográfica de São Nicolau que nos diz a relação direta
de São Nicolau com as crianças. Sim. Mas ele ressuscitou outras. Olha, No dia em que ele foi ordenado bispo, ao sair da ordenação, uma senhora vai ao seu encontro com o filho que tinha morrido num incêndio. E ele, só com o sinal da cruz, ressuscitou o filho. E isto aconteceu em vida em Mira, na cidade que ele era bispo, e acontece depois, mais tarde, também em França, alguns casos de ressurreição em seu nome. Portanto, São Nicolau aparece como protetor daqueles que agridem as crianças, mutilam as crianças ou matam as crianças. Penso que, de novo, eu diria São Nicolau, como bispo, continua atual nesta época em que muitas crianças são usadas, quer na pedofilia, quer raptadas e usadas para outros fins de comércio humano. Penso que é de novo um desafio para o episcopado da Igreja na defesa da dignidade a partir ou em qualquer idade, e neste caso da criança. As crianças. Então, a ligação que eu me parece mais correta do que eu li, esta defesa da criança e depois também de estudantes que foram pedir a bênção antes de estudar e que foram também assassinados, e depois ele ressuscitou também, faz com que seja protetor dos estudantes, não é? Como temos depois, vamos falar sobre as festas nicolinas em Guimarães, mas lá podemos falar depois, e assim como ele dava ofertas para as meninas poderem casar, é que aqui depois também transferido essa benevolência, essa generosidade para com as crianças. As crianças começam também a ser convidadas a imitar o São Nicolau, a serem fiéis à doutrina e à catequese, e assim que terão uma prenda de São Nicolau. Que vai vir pela chaminé de noite e tal, toda esta poesia, e portanto que há aqui todo um sonho da criança de querer portar-se como um bom cristão e será compensado com uma prenda. Uma prenda. E portanto é linda, é uma poesia, mas está solidamente consistente na postura generosa e benéfica do São Nicolau, na defesa da vida das crianças e também na partilha dos bens com quem precisava. Não é? Olha, faz todo sentido, né? Eu acredito que muitos também que nos acompanham não conheciam essa história desses milagres, não é? De ressuscitar crianças. A gente já percebe o amor dele pelas crianças, não é? Sim. E faz todo sentido no Natal essa relação também com a criança, né? Ele que dá prendas, então dá prenda também ao menino. Que lindo! Agora precisa os pais contarem bem essa história, né, Monsenhor? É bom ajudar as crianças a ver, porque são histórias verídicas. São histórias verídicas. Na mesma imagem de São Nicolau, ele tem na mão esquerda uma saca onde onde simboliza as moedas que tinha e que dava para as meninas. Portanto, de um lado tem o saco das ofertas, do outro lado tem a tina com as crianças ressuscitadas e do outro lado tem o Evangelho. Que história linda, não é? O homem do Evangelho, o homem que encarna a misericórdia de Deus no serviço e na defesa do ser humano. Acho que é uma boa imagem que continua presente no nosso tempo e para a Igreja de hoje. E a partilha dos bens, a partilha da riqueza, da herança, né? De tudo que ele tinha, não? Do que ele tinha. Lindo. Eu posso aqui contar um dos testemunhos últimos. Tem-me aparecido gente que há anos eu ajudei. Eu apareceu-me uma família há dias. E eu dizia, eu sei, quando você estava aqui, você tinha muitas necessidades. Nós não conseguimos ajudar o que precisava. Ele disse, não, vocês ajudaram-me como ninguém. Disse, como? Vocês acolheram-me, vocês receberam, vocês apoiaram-me, como ninguém fez. Que lindo. E, portanto, as pessoas sentem mais o acolhimento, o apoio, o carinho, às vezes, do que até os bens materiais. Muito mais. O amor, não é, Monsenhor? Nessa mesma evento em que estava, no fim, veio um senhor cumprimentar-me. Sim. E diz-me assim, o senhor que estava a conhecer, disse, não estou, o senhor já mudou o cabelo, já não tem cabelo, eu não sei. Eu sou... E disse o nome dele. E dizia, você lembra-se quando ia à cadeia ver os presos? Lembra? Lembra-se quando tocávamos viola na cadeia? Lembra? Pois eu estava lá consigo,
depois foi transferido para Lisboa, agora saí da cadeia, venho cumprimentá-lo. Ai, graças a Deus. E assim, olha, eu disse, o que é importante na vida das pessoas, entende? Não, o bem material é necessário, mas o outro ainda marca, é mais importante, que nos dá o sentido de viver. É verdade. E a gente sabe também que a devoção a São Nicolau não é apenas na Igreja Católica, né, Monsenhor Jardim? Também na Igreja Ortodoxa? Ela é na Igreja Ortodoxa e na Igreja greco-bizantina. Sim. Greco-bizantina. Eu visitei o São Nicolau em Bari, fui lá, e a Basílica tem 2 pisos. Tem um piso de culto católico e tem o piso de culto ortodoxo. E no exterior, a Rússia, porque ele é também padroeiro da Rússia, a Rússia pôs lá uma estátua enorme de São Nicolau, porque é padroeiro da Rússia, não é? E é padroeiro depois também da Irlanda e da Grécia, etc. E, portanto, há aqui uma divulgação de na Igreja Bizantina, na Igreja Ortodoxa e na Igreja Católica. É reconhecido como um modelo enorme de cristão. Acho que o que importa é que seja cristão. Hoje precisamos de encontrar seres humanos que entendam que viver a fé é viver a união, a ligação a Deus como seu Pai. É como ver a consciência de filho, ser filho e viver como filho. Não é um adereço a fé. A fé é uma forma de viver a vida na sua autenticidade. Não é transformá-la nem é fazer lavagens ao cérebro. É viver plenamente e profundamente a vida na sua identidade e na sua verdade. E São Nicolau foi um homem que tem através dos séculos, sido para a sociedade mundial um exemplo e um apelo de vida cristã. Modelo. Em Portugal, a devoção a São Nicolau também é extensa, não é? Há várias igrejas dedicadas a ele, tal como a sua no Porto, não é, Monsenhor? Eu queria que o senhor falasse como surgiu essa devoção a ele, por exemplo, na sua igreja, e como que também se celebra lá. A festa dele, que é no dia, o senhor dizia? 6 de dezembro. É o dia da sua morte. Sim. Bom, nós vamos voltar atrás 1700 anos. Não havia avião, não havia telefone, não havia autoestrada. Como é que as coisas se comunicavam? De barco, era a navegação. Então, em quase todos os portos de comércio, os comerciantes orientais trouxeram a devoção. E, portanto, quer aqui na Europa do Sul, quer depois na Europa do Norte, todas as cidades portuárias têm uma igreja de São Nicolau. E ele também é padroeiro dos navegantes. Quando ele fez uma viagem de Mira para a Terra Santa, de barco, houve uma grande tempestade e todos já pensavam que o barco ia afundar-se, e ele intervém na sua oração e acalmou a tempestade e, portanto, ficou esse acontecimento como protetor também dos navegantes. Que bonito. E então a São Nicolau terá chegado, e a igreja está ao lado do rio mesmo, onde chegavam os barcos que vinham de Itália. Então, aí começou por uma capelinha pequena, depois um bispo mais tarde, por alguns séculos, vai construir a paróquia de São Nicolau dentro de muralhas. E temos a São Nicolau, que depois também vai pegar muitas das tradições e das devoções como o grande homem dos milagres e como aquele em quem pode resolver todos os problemas. Foi um bocado por aí, não é? Então, na sua paróquia celebra-se também, como Porto, também uma cidade, o próprio nome já diz, né? Nós tentamos refazer de uma forma prática a chegada ao São Nicolau. Então, já há 20 anos, ou mais de 20 anos, temos esta tradição de um senhor vestido de bispo de Nicolau, chega de barco, acompanhado dos acólitos, e podemos ver aqui alguma fotografia, certamente. Aqui ele chega, que está de barco, aqui chega depois também,
O nosso cinegrafista vai pegar as imagens aí para quem está nos acompanhar perceber como que é celebrada essa festa tão bonita. Aqui está o senhor que encarna o papel e a figura de São Nicolau, como bispo, que vai dar a mensagem às crianças. Sim. E não só. Às crianças vai também... Este ano fomos também ao mercado da cidade do Porto, que é o mercado público, o mercado do Bolhão, e no fim ficámos uma fotografia todos com a gente que recebeu muito bem o São Nicolau, e aqui apresentamos as crianças acompanharem o São Nicolau para depois fazer uma festa em conjunto e ele dirigir a palavra a todos os meninos e dar-lhe uma prenda. Também dá uma prenda aos meninos, no sentido de manter a tradição de São Nicolau. Sim. E desta forma vamos mantendo viva no Porto e na paróquia a figura, a mensagem de São Nicolau. Sim. E quais são os eventos que o senhor faz na sua paróquia? De São Nicolau? Sim. Portanto, fazemos este que é encenado na rua, depois vamos ao mercado, depois temos a festa litúrgica na igreja, com a celebração da missa, da Eucaristia, e o convívio entre todos, no sentido de sempre criar um espírito familiar bonito, e da aproximação. Da partilha, da comunhão, né? Exatamente. Temos isso, depois está posto em prática hoje com o apoio de um centro social paroquial, com que fazemos isso também para ajudar o apoio material aos que mais precisam. Sim. Monsenhor Jardim, onde estão as relíquias de São Nicolau? As relíquias de São Nicolau II, que eu conheço, estão mesmo em Bari. Sim. Elas estavam em Mira. Quando foi a invasão pelos turcos otomanos, os cristãos de Itália foram lá e trouxeram-na para Bari, onde se mantém. Segundo a tradição, e mantém a liturgia ortodoxa e a liturgia católica latina. Sim. Eu queria que o senhor falasse também para nós, São Nicolau teve uma grande importância e participação no concílio de Nicéia. Algo histórico também para a nossa igreja. Em 325. Foi um grande concílio e que deu o nome aos concílios atuais. Foi o primeiro concílio ecuménico. Isto é, o concílio de todas as leituras, as perspectivas cristãs da época. Foram mais de 300 bispos na época que estiveram. Havia um problema grave nesse momento de heresia do Ario, que negava a divindade de Jesus. E então ele tomou a grande defesa da divindade de Jesus no concílio, que ficou célebre a sua participação e a sua defesa da ortodoxia. Claro que depois é engraçado que os tempos e a tradição dizem que o São Nicolau deu atacou fortemente o Ario. Simplesmente ele não estava lá. Foi doutrinalmente, não é? Mas ficou como tendo sido um lutador contra a doutrina do arianismo e, portanto, como um bispo de grande intervenção no concílio e na defesa da integridade do Evangelho. E como é que o senhor vê hoje com relação às famílias, né? O que o senhor diria para as famílias, os pais, que precisa ser resgatado da história desse homem, Monsenhor, não é? As famílias, acho que as famílias é um grande problema. A família hoje está muito atacada, muito desprezada e os valores essenciais nem sempre são os que constroem as bases da família. Simplesmente é importante que as famílias reconheçam, que para mim é que sabem o que é um ser humano. Eu acho que não se sabe. Faça hoje do ser humano um ser de consumo. O ser humano não é um ser consumista. Nós não nascemos para isso, para ser um ser de consumo. Mas tratamos as pessoas como um ser de consumo. Quer os pobres apenas um ser de consumo, quer depois os outros um ser de consumo. E estamos nisso. As pessoas querem ser amadas. As pessoas querem ser queridas. E São Nicolau aparece aí como aquele que lhes lembra a todos a forma de viver de cristãos, que é na fraternidade e na partilha. E no amor gratuito. Portanto, a família que quiser dar aos seus filhos uma verdadeira visão, experiência da fé, porque ter fé é um jeito de viver,
é viver à maneira de Jesus Cristo, animado pelo Espírito de Deus como o animou a Ele, e viver amando os outros como é amado por Deus. E o amor de Deus é um amor sem limites que o levou à cruz, para que nós amemos também os outros num amor sem limites que abrange os inimigos. Sim. Esta é a verdadeira mensagem do Evangelho, creio eu. Portanto, se o Natal for a expressão deste Deus que vem estar connosco para que aprendamos a viver como Ele é e a amar como Ele ama e a partilhar tudo, porque Deus é amor porque se dá-se todo, entrega-se, vai até à cruz e na Eucaristia continua a dar-se. Deus é aquele que se dá. O cristão é aquele que se dá, faz da sua vida uma oferta ao serviço gratuito dos outros. Então, São Nicolau foi um grande exemplo na atenção e defesa das crianças, e elas poderão aprender dele e as famílias a construir um Natal para acolher esta mensagem, para acolher esta vida de Deus em nós, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Sim. Não é teoria, nem é uma questão de conhecimento, é vida. Sim. E então nós temos de passar do ritualismo e da fé para uma vivência animada do Espírito Santo. E assim como a árvore se conhece por frutos, também o cristão tem de se conhecer pelas suas ações, que são a expressão de quem ama e usa de misericórdia, como Cristo fez, e que São Nicolau é um bom exemplo. Um grande santo, que muitos de nós ainda desconhecemos, né, Monsenhor? Precisamos conhecer a história. É verdade. E ouvindo o Senhor, a gente percebe também que nós somos convidados, olhando para a vida dele, a sair de nós, a família sair de si mesma, não é? Pensar no outro, porque que é outro lado também do Natal, não é? A sociedade de consumo também se confunde com a sociedade egoísta, que se fecha, não é? Exatamente. Ora bem, quando alguém se fecha, destrói-se, porque destrói a sua razão de ser, que é amar. Quando não ama, é infeliz. É. E, portanto, hoje esta sociedade corre o risco de ser infeliz por muitos motivos. Sim. Porque se fechou, já nem quer ter filhos, já nem quer casar, já não quer família, não quer nada. Já perdeu a noção do amor, mas quer ser amada. E quando é amada, fica espantosamente bem disposta. Eu vou-lhe contar, foi ontem, admiti uma menina brasileira de Fortaleza. Sim. Para trabalhar. Ela contou uma história muito difícil da família. No fim, para se pedir, agradecer-lhe ela ter vindo trabalhar connosco, ela veio ter comigo, cumprimentou-me, beijou-me, abraçou-me e pôs-se a chorar. Chorava. E assim, porquê é que chorava? Porque tinha sido acolhida. Meu Deus. Tinha sido acolhida. Apesar de ser estrangeira, sentiu que era uma pessoa. E foi bem recebida. A questão da dignidade. A dignidade. E, portanto, um melhor que ela se fez sem lágrimas a chorar. É aqui que eu percebo que é o sentir os outros como pessoas, cuidar como pessoas. E então, nessa altura, há alegria de coração. Porque a alegria verdadeira só nasce na pessoa quando ela se sente amada e o amor gera nela a bondade. E a bondade, então, pratica o bem e fala a ser generosa com os outros pela sintonia de quem ama dá. E se dá. É mais fácil dar coisas do que estar a si mesmo. Mas então as coisas já ajudam a que a pessoa se dê a si mesmo e então se identifique com Jesus Cristo. Ninguém me tira a vida, sou o que eu dou livremente. E então é esta mensagem que São Nicolau também nos traz. E que nós precisamos resgatar muito hoje, né, Monsenhor? Não deixar que se perca esse sentido da festa, né, do Natal. Porque se Natal é reconhecer que Jesus é o príncipe da paz, porque é a fonte de todo o amor. A verdadeira paz que ele nos diz, dou-vos a minha paz, deixo-vos a minha paz, é a paz que nasce do coração, é a paz que nasce do amor. Não é que nasce das ogivas, nem dos militares, nem dos mísseis. Não é essa paz. Essa paz é sempre uma paz podre, é uma paz falsa. A verdadeira paz que nos dá a alegria de viver é a paz que nasce do coração, que leva ao reconhecimento da igualdade do ser humano e constrói uma relação pela fraternidade animada pelo amor fraterno, que
o que o Evangelho nos aponta. Eu gosto muito de dizer que ser cristão não é um acrescente à vida de ninguém, é o viver a sua vida na plenitude, em toda a sua dimensão. Porque o ser humano só é ser humano enquanto se relaciona. Nós não temos a vida em nós próprios. Nós vivemos enquanto nos relacionamos. E esta relação é pacífica e é generosa e vai na partilha do bem de dar a vida por Cristo. E então o cristão é aquele que se dá, que se gasta amorosamente a favor de todos e constrói a paz que vem do coração. E Cristo é o príncipe da paz. O príncipe da paz, é isso que me vinha quando o Senhor falava. Foi assim que Jesus foi denominado, né, pelo profeta, não é? O príncipe da paz, o conselheiro admirável, Pai da eternidade, né? É esse Jesus que nasce para nós, que nós celebramos, que se atualiza, né, Monsenhor? Correto. Então eu tenho certeza que a sua fala, que a sua participação, a partilha que o Senhor trouxe vai nos inspirar, nos ajudar a viver melhor este Natal. Quero agradecer ao Senhor pela presença. Que seja útil a quem nos ouvir. Vai muito. Que seja, é uma partilha simples, mas é uma partilha de coração. Cheia de vida. É. Deus lhe pague pela sua presença. Deus paga muito bem. Paga muito bem. Paga muito que bem. Deus dê para o Senhor muita saúde, muita força, inspiração para o Senhor continuar a cuidar do rebanho que o Senhor lhe confiou. Muito obrigado. Obrigada, Monsenhor. Um Santo Natal. Então. Um Santo Natal também para o Senhor, para a sua paróquia, para o seu povo lá de Porto. Muito obrigado. E nós queremos estender também esse desejo do Natal para todos que nos acompanham. Eu vou encerrar, assim, o Manhã Viva de hoje, desejando este Santo Natal, mas vou pedir que o Monsenhor Jardim possa nos dar também a bênção para essa noite santa que vamos viver daqui a um bocado, não é? Que ele possa, com essa bênção, nós possamos viver de fato o verdadeiro Natal na nossa família, com aqueles que estão perto de nós e com aqueles que precisam de nós. Com o voto de que abra uma porta para que Jesus entre e que cada um de nós seja um presépio, onde ele tenha acolhimento, eu dou a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós terminamos o nosso programa de hoje. Que alegria! Santo Natal. Continue com a nossa programação e estendemos aí o nosso abraço a todos que nos acompanharam nesse programa de hoje. Lembrando que também fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Deus abençoe e um feliz e santo Natal para todos. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.